Fala galerinha, tudo bem com vocês? Max Cristiano do canal Sítio Vila Verde. E hoje vamos mostrar para vocês o adubo mais poderoso do mundo. Detalhe, super barato, quase de graça. Mas como assim? Sim, queridos, iremos falar sobre um adubo que usamos aqui no sítio de baixo custo e que ajuda a gente em vários momentos da nossa vida aqui na agricultura ou da nossa vida aqui no campo. Então, vem com a gente! Para buscar esse adubo, a gente vai mostrar alguns métodos, alguns jeitos de você conseguir obter esse adubo. Mas para isso, vocês vão ter que acompanhar a gente até o final, que a gente tem dicas especiais até o final desse vídeo. Então, vamos subir no morro para a gente buscar esse adubo precioso! A gente quer falar para vocês então sobre a cinza e suas utilidades na agricultura. A gente tem nos procurado pedindo, olha, os mosquitos pegando, pedindo algumas coisas para nós, o que usa para deixar a terra soltinha, o que usa para controlar a umidade e assim por diante. E a gente quer dar dicas especiais de como conseguir cinza de um jeito barato. Nessa região aqui, nós tínhamos alguns eucaliptos e eles caíram por cima de uma antiga roça que a gente tinha. Então tinha bastante galho, bastante coisinhas que a gente usou na nossa horta, na composteira, no triturador lá embaixo. As demais coisas que estavam apodrecendo e demais coisas que a gente pôde utilizar, a gente fez o quê? Fez uma limpa aqui. Então com essas cinzas que a gente conseguiu extrair, é o que a gente vai aproveitar ela para a nossa agricultura. Então aqui, queridos, está muitos componentes e a gente quer passar alguns detalhezinhos para vocês. A cinza, ela é frequentemente usada, queridos, na agricultura como recurso natural para melhorar a fertilidade do solo e fornecer nutrientes essenciais para o crescimento das plantas. Então a gente quer dar dicas das propriedades da cinza usados na agricultura. Então preste atenção nesse vídeo com todos os detalhes, que a gente quer dar pelo menos 6 dicas importantíssimas do uso da cinza na agricultura, ou seja, do uso da cinza na vida do campo ou na roça. Cinza então como fertilidade do solo. Queridos, amados, a cinza contém nutrientes importantes para as plantas. Sabe quais os nutrientes importantes? O potássio, o cálcio, o magnésio e o fósforo. Esses nutrientes são essenciais para o crescimento saudável das plantas e podem ser adicionados ao solo por meio da aplicação das cinzas. As pessoas gastam às vezes rios de dinheiro pagando com adubos caros ou gastando dinheiro muito, principalmente nos NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. As pessoas gastam dinheiro altíssimos como fertilizantes para adubar o seu solo, quando elas poderiam recorrer a esses nutrientes de uma forma mais simples e até mesmo um custo muito mais barato para o fortalecimento e o crescimento saudável da sua planta, além de ser também, claro, de uma forma mais orgânica possível. Mas lembre-se, a cinza ela deve ser proveniente do que? De madeiras de preferências não tratadas, com nada de químicos. Isso equivale também a tipos de madeiras que não foram usados nenhum tipo de tinta neles, ou verniz ou algo do tipo. Ou façam que nem a gente tinha um montante de galhos, de pedaços de pau, de coisas que a gente não ia utilizar para mais coisas. A gente fez um montante aqui, fizemos uma limpeza no pátio e fizemos o quê? Conseguimos obter a cinza através do quê? De uma pequena clareira que fizemos aqui. Outras formas de proveniente de você capturar a cinza ou obter a cinza é através do fogão a lenha, que quem mora no sítio, na roça, sempre tem um por perto. Principalmente nós aqui no Rio Grande do Sul, que o frio chega pegando e a gente precisa então estar aquecido no inverno. Então a gente usa do fogão a lenha. Então a gente tem cinza praticamente todos os dias. Uma outra dica para você obter cinza, sabe qual é? Fale com as pessoas que têm padaria, que têm pizzaria,
que usam fogão ainda a lenha, ou forno a lenha. Vocês vão conseguir falar com essas pessoas, vão dar graças a Deus, porque muitas vezes não tem onde colocar essa cinza. E vocês vão pegar aquilo e utilizar na sua roça, na sua horta, nas suas plantas, nas suculentas. Gente, é interminável a infinidade que a cinza ela tem para as nossas coisas. Sem falar também das pessoas que trabalham com olaria, aquelas pessoas que fazem tijolos, telhas e assim por diante relacionados ao barro. Queridos, eles carregam até na tua casa se for preciso, porque eles muitas vezes não têm o que fazer. Então você vai lá, muitas vezes pede para eles, coletam sacos e sacos. E aí, com essa grande quantidade, você pode sair espalhando na sua roça. Faz um teste para você ver que coisa sensacional é a cinza na agricultura. Então vamos para a segunda diquinha aí para vocês. A cinza, então, como ação corretiva. Olha que interessante. A cinza também pode ser utilizada para corrigir problemas de acidez no solo. Quando ela é aplicada nos solos ácidos, a cinza ajuda a neutralizar a acidez, tornando-o mais adequado para o crescimento das suas plantas. Ou seja, a sua terra está com pH baixo, está ácida, você está vendo que está nascendo ali guanchumba, entre outras plantas, ervas daninhas, que significa que o seu solo está completamente ácido, assim como a samambaia? Sim, amados, você está precisando corrigir esse solo. E uma forma, muitas vezes, mais barata e mais econômica é a cinza. Porque hoje, nos tempos modernos, as pessoas usam calcário. O calcário ajuda muito e com certeza é muito eficaz para elevar o pH do solo. Porém, o calcário, muitas vezes, o valor dele é mais elevado. E a cinza, você conseguindo ela de uma forma mais abundante, você consegue espalhar aqueles na sua roça. E além do calcário e do magnésio, vocês o quê? Produz o quê? Fósforo e outros nutrientes, além do que o calcário iria fornecer. Então a cinza é um ótimo elevador de pH do solo, ou seja, corrige essa acidez que tanto prejudica as produções no solo brasileiro. E muito superior ao calcário, né, mãe? E muito superior, a cinza é muito superior ao calcário e ajuda a elevar o pH de uma forma mais rápida até mesmo do que o calcário. No controle de pragas, você sabia, queridos, que alguns tipos de cinza, como a cinza de madeira, têm propriedades inseticidas naturais? A aplicação de cinzas em cultivos pode ajudar a controlar certas pragas, como lesmas, caracóis, a tal formiga cortadeira, que somente são sensíveis à cinza. Amados, quando a gente bate o olho na nosso maracujá e a gente vê que tem aqueles cabeludinhos querendo comer ali, o que a gente faz? Então somente a gente passa uma água por cima e joga o quê? Cinza. Quando a gente está no nosso pé de couve, vê também aqueles ovinhos, ou até mesmo aquelas larvinhas querendo comer no nosso pé de couve, o que a gente faz? Passa água e aplica cinza. Se a gente está com problema de lesma ou caracol, o que a gente faz? Cinza também, porque elas são muito frágeis ou sensíveis à cinza. Quando uma formiga cortadeira ataca meu pé de fruta, de arvoredo, o que eu faço? Cinza nele também. O mesmo processo, coloco água. Se você quiser aqui colocar água e detergente e depois aplicar a cinza por cima, ela vai ficar mais aderente à folha e vai ficar fixada, e aí você coloca também ao redor do caule dela. Ou seja, as formiguinhas cortadeiras não vão chegar. Por quê? Porque a cinza faz elas perderem a sensibilidade de comunicação, que é através das suas anteninhas, então elas perdem esse tato. Resumindo, elas também acabam fugindo da cinza. Então a cinza, como um controle de praga para muita coisa, ela é extremamente utilizada na nossa roça, na nossa horta orgânica. Olha que dica sensacional! Para você que tem suculenta também, cinza nela. A cinza como retenção de umidade. Talvez você tenha o seu sítio, a sua chácara em lugares onde o sol é muito aquecido, ou seja, onde o sol é extremamente forte sobre o solo. E você precisa manter essa temperatura, a umidade do solo, ou mesmo a umidade nos pés dos seus arvoredos, ou até mesmo na sua horta. Então a cinza pode atuar como um agente que ajuda a reter a umidade do solo. Quando aplicada em quantidades adequadas, a cinza pode reduzir a taxa de evaporação da água do solo, mantendo mais úmido por períodos mais longos. Amados, um tempo a gente vinha muito pouco aqui para o sítio, ou seja, uma vez por semana para o nosso sítio. A gente morava numa cidade próxima e vinha para cá. E o que a gente fazia muitas vezes quando não tinha? A gente aplicava então cinza nos pés dos arvoredos. Porque como a gente ficava fora um tempo, a gente tinha medo do quê? De dar praga e até mesmo muitas vezes dava sol muito forte. Então a gente vinha para o nosso sítio e a gente pensava, poxa, com esse calor
né, infernal aí. E com tudo que está acontecendo, está morta a nossa planta. Mas ao qual, quando nós chegava, o que estava acontecendo? A planta estava saudável, porque muitas vezes a cinza que nós tínhamos colocado, ela ajudava ao quê? A segurar essa umidade por baixo. Outro detalhe também, a cinza, queridos, além da umidade, ela retém as ervas daninhas. Aqui, nos nossos tomateiros, nossos pés de pepinos, esse verão aqui passado, a gente usou bastante uma camada grossa de cinza pelo solo delas, em cima das folhas. A gente colocou as folhas e colocou cinza por cima. Uma camada bem grossa. O que aconteceu? Não saiu nada de ervas daninhas, ou seja, não brotaram ervas daninhas do solo. Ou seja, foi uma forma de nós combatermos a tiririca e assim por diante, tá? Então a cinza, queridos, ela é fantástica como uma retenção também de umidade no solo. Olha que dica importante. Vai anotando aí. Mais uma dica, queridos, da cinza para a sua vida no campo ou para a sua melhoria do solo é também usar a cinza para melhorar a estrutura do solo. Como assim, Max? A cinza pode contribuir para a melhoria da estrutura do solo, especialmente quando ele é argiloso. A aplicação de cinza ajuda a quebrar a compactação do solo, melhorando sua aeração, drenagem e capacidade de retenção de nutrientes. Ou seja, as pessoas perguntam, Max, no meu pé lá, na minha terra, ela está muito compactada, está saindo aquele inso lá, parece um cabelinho, a gente chama, né? Parece um cabelinho assim, cabeleira, a tal da grama seda. Inclusive aquele chá muito famoso de tansagem, ou transagem, como alguns falam. Significa o quê? Guanchumba, transagem, e aquela grama seda significa que o solo está o quê? Compactado. Ou seja, 15 a 20 centímetros tem compactação no solo. Aí o que fazer com baixo custo? Terra da composteira, ok? Eu coloco ali folhas, eu coloco serragem, eu posso colocar também, querido, sabe o quê? Palha de arroz carbonizada, que é a melhor. Palha de arroz carbonizada vai deixar aquele solo muito leve, bem volátil, ou seja, um solo drenado e assim por diante. Porém, não tendo tudo isso, essas ferramentas, não tem disponível, mas tem a cinza, aí é que está o pulo do gato. A cinza misturada junto com a terra, além de repor todos os nutrientes, além dessas dicas sensacionais, os benefícios que ela traz para o solo, para a planta, ela ajuda então a deixar essa terra mais solta. Então ela termina com essa compactação do solo. Então se você está sofrendo com um solo bem compacto, sugiro você incorporar nesse solo cinza. Estamos no meio do vídeo, mas eu tive que dar uma pausa para mostrar para vocês uma novidade tremenda. Tem muita gente nos procurando, pedindo qual que é a lua, qual que é o pH, como é que colhe, como é que planta, como é que armazena, como é que reutiliza da melhor forma algumas sementes. E a gente quer, com muito carinho, mostrar para vocês, ó. A gente fez, claro que aqui é só um protótipo meu que eu fiz em casa, tá? Mas olha só, plantio de trigo, tudo sobre o trigo, tudo mesmo, lua, não importa onde é que você mora na região do Brasil, a gente fez um PDF explicando qual que é, bem certinho a época do plantio do trigo na sua região. Milho também, queridos, milho orgânico, todas as partes ali, como combater as doenças, como entender o ciclo todinho do milho, desde quando você coloca até o ponto de você colher milho verde, como você também faz os processos. Gente, o feijão, tem muita gente nos pedindo sobre feijão, então a gente resolveu fazer esse PDF exclusivo também. E além do feijão, nós temos aqui o arroz sequeiro, quanta gente nos procurando, entendendo como é que se planta arroz no seco, sem irrigação. A gente tem então esses e-books, queridos, que a gente fez com muito carinho aqui para você, ó, para vocês, aqui, e vai estar no link da descrição. Vai ter o conjunto, se você quer comprar mais com o nosso Guia Prático da Agricultura, mais os 4 e-books, ou seja, um combo de 5 em 1 vai ter mesclado, vai ter separado, então vocês podem adquirir esses e-books e vai estar ajudando o Vila Verde cada vez mais a produzir materiais novos para vocês. Dica sensacional que a gente quer falar para vocês. Às vezes as pessoas dizem, Max, eu comprei, sei lá, um caminhão de esterco de cavalo, de boi, sei lá, de galinha, e tá um fedorão que ninguém aguenta. O que eu faço, Max? Cinza nele. A cinza ela tem a capacidade de retenção desses odores. Então você vai colocar a sua camada ali de esterco no lugar onde você vai guardar e você vai colocar o que por cima? Cinza, pois a cinza ela retém esses odores. Ou seja, a cinza ela tem propriedades absorventes que ajudam então a diminuir esses odores. Olha só que sensacional. Inclusive tem pessoas que pegam a cinza quando aquela geladeira, né, aquele freezer tá um fedorão que ninguém aguenta, não sabe o que fazer. As pessoas colocam o quê? Água com cinza dentro da geladeira.
Pois a cinza, ela começa o quê? A absorver esses odores, fazendo com que em apenas uma semana aquele cheiro, o quê? Ó, desapareça. Bônus aí que a gente quer comentar com vocês, a Dani me lembrou aqui muito bem, e vale a pena te ressaltar, no nosso fogão a lenha, a gente tira, como a gente queima ele diariamente, ele não, né? A lenha diariamente nele, a gente, o que que a gente usa? A gente usa aquela base onde que fica a cinza ali depositada com ela fria, ou seja, de um dia para o outro. Na manhã, toda manhã a gente o quê? Abre aquela partezinha, retira aquela cinza que dá mais ou menos cerca de meio quilo de cinza, e aqui dali a gente escolhe um arvoredo, apenas um arvoredo, e a gente o quê? Espalha em volta daquele arvoredo, fazendo assim o que? Manter os nutrientes daquele solo e todas essas dicas que a gente falou para vocês. No tempo que a gente estava meio desesperadão, assim, a gente estava sem recurso, sem nada de recurso. E a gente precisava fazer a adubação das nossas uvas, das nossas parreiras. E a gente queria muito utilizar naquela época o NPK, só que o NPK estava caríssimo, principalmente o orgânico mineral, né? O NPK orgânico, que a gente encontra na cidade de Rolante. Porém, a gente não tinha recurso para isso. E a gente também não tinha recurso para comprar estercos ali na época, tá? Então a gente começou então a estudar a fundo e a gente notou que a gente tinha um material simples, mas com as propriedades, ou seja, um super adubo à nossa disposição. E o que que a gente fez? A gente colocou cerca de 1 kg a 1,5 kg em cada pé de videira, de pé de uva, ou seja, a gente espalhou muita cinza em volta deles. E o que que a gente fez? A gente reaplicou isso depois de uns 30, 40 dias, mais cinza novamente. E o resultado foi o quê? Uma super produção de uva. Colhemos muita uva, inclusive uvas sem o quê? Sem bichinhos, sem pragas. Então a planta ela ficou mais forte, mais fortalecida e mais resistente a pragas e doenças. E foi aonde que a gente fez o quê? O pulo do gato. A gente disse, poxa, a gente precisa de cinza para tudo. Então a dica que eu dou para vocês, tentem achar meios para buscar a cinza e utilizem ela sem dó no seu solo. Sem dó, embora tenham cuidado. A gente gosta sempre de falar, faça uma análise do solo para ver como é que está a acidez, se ela não está, ou, né? Até hoje eu não vi solos aqui alcalinos, ok? Assim como é na Europa, que os solos batem 7, 8 de pH, sendo alcalinos. Aqui na região sul, e principalmente no Brasil, nos lugares que a gente visitou, geralmente o pH ele fica entre 5,5 e 6,5, nessa faixa etária, ou seja, um pouco ácido. Então você pode usar cinza à vontade. A contraindicação apenas da cinza é que você tem que cuidar para não pegar com materiais que tenha plástico, tenha lixo doméstico, ou até mesmo madeira que foi pintada ou foi tratada de alguma forma, e isso pode prejudicar e não venha a ser benéfico para a sua planta. Essa dica é muito importante, amados. Por isso que é bom você ser autossustentável, morar no sítio da forma mais simples, que é o quê? Usando fogão a lenha todos os dias, e você consegue estocar pelo menos a média de meio quilo a 1 quilo de cinza todos os dias. Gente, meio quilo e 1 quilo de cinza todos os dias é muita coisa. E com essa muita coisa, vocês podem espalhar ou começar a estocar para usar de uma forma melhor. E outra dica que eu quero dar para vocês, para finalizar esse videozinho, sabe o que é? A cinza como enraizamento, queridos, de mudas ou cicatrização delas. O que você faz? Você pega, por exemplo, um galho de manjericão. Vou dar a dica aí. Pega uma galho de manjericão, você vai colocar 2 litros de água para uma colher de sopa de cinza. Coloca ali dentro da água, chacoalha bem e coloca então o galho, por exemplo, de manjericão, o galho que você queira fazer. E em pouco tempo ele vai estar o quê? Com muitas raízes, porque ela vai ficar nutrida, além da água, é claro, com esses nutrientes que eu falei para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. A gente fez ele com muito carinho. E se inscreva no nosso canal, desce o dedo no like. Se você aprendeu alguma coisa nova, coloque aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, coloque gostei desse vídeo, Max. Muito obrigado por compartilhar. Gente, a gente ama quando vocês interagem. Então se inscreva no canal, deixa o likezão e até a próxima, pessoal! Param, pam, pam. Obrigado, Senhor! O Senhor é muito bom, gente. Vamos lá! Ô, mineiro!